Olá, turmitas. Então vamos falar um pouco de ossos hoje. Eu preparei essa aulazinha. Esse aqui, por acaso, é o Leonardo da Vinci, né, que fez esses desenhos aqui, né, lá no 1500 alguma coisa. Quando eles começaram lá a abrir os cadáveres, né, para ver o que tinha lá dentro, que isso é uma história muito, muito interessante, né? Começando aí com o Leonardo da Vinci, lá o pessoal e indo até a modernidade, né? Essa é uma outra aula que eu acho que eu vou dar, porque eu acho muito interessante aí como eles começam a abrir os corpos e ver o que tem lá dentro, né? Porque antes era sacrilégio, não podia abrir os corpos, né? A igreja falava, não, 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 lá dentro não se mexe e tal, isso é sagrado e tal. O corpo vai para o céu, etc. É muito interessante, mas isso é uma outra aula, então vamos começar isso aqui. Resumão do esqueleto, vamos dizer, fazer uma coisa mais simplificada. Mais ou menos 15 a 20% do nosso peso. Tenho a impressão que hoje em dia é menos, né? Porque o pessoal engordou bastante, né? E gordura começa a ocupar mais porcentagem, né, de peso. Mas, por outro lado, os ossos se fortalecem também, né? Quando tem mais peso, assim, na pessoa, né? A pessoa é mais pesada, isso vai estimular o osso a se fortalecer também. Mas por volta de 15 a 20% do nosso peso, né? O corpo consiste em 206 ossos, em média, isso é uma média. Primeiro, eu não gosto muito dessa conta, porque dois dos ossos são sesamoides, né, que é da patela, então seria 204. Depois é um pouco duvidoso como se faz essa conta, na verdade, porque no feto você tem mais ossos, né? Depois alguns deles vão se unindo e formar um osso, vamos dizer, único. E, por exemplo, no crânio, todos esses ossos, vários ossos, né, que tem no crânio, por exemplo, frontal, parietal, occipital e etc., zigomático, conta cada um como um osso, né? Mas na pelve, por exemplo, a mesma coisa, tem três ossos, isquio, sacro e cóccix, mas conta como um osso só, nessa contagem. Então, necessariamente eu não gosto muito dessa conta aqui, 206 ossos, mas é uma média internacional que o pessoal usa, né? Tá? É razoavelmente vago. Depois, o seguinte, 206, alguém pode ter uma costela a mais, uma pessoa pode, vamos dizer, você pode amputar um membro ou nascer sem um membro, aí você vai faltar um monte de ossos. Então não significa, não define o ser humano ter 206 ossos, mas na média tem 206. Ele é utilizado para movimentação, né, porque a musculatura, depois a gente vai ver em outra aula, mas a musculatura puxa os ossos para lá e para cá. Então a gente usa os ossos como alavancas, né, para movimentação. Ele protege, né, crânio, por exemplo, protege o cérebro, o tórax, coração e pulmão, etc. Ele produz sangue também, a medula óssea lá dentro, ele tem uma fabricação, tem essas células tronco que produz sangue nas células de sangue que a gente precisa. Depois ele armazena sais minerais, que é super importante, a gente não pensa nisso, mas, por exemplo, cálcio, sem cálcio você não consegue viver, porque o coração, por exemplo, precisa cálcio para contrair. Então não pode faltar cálcio. E como tem bastante cálcio no osso, se você não ingere cálcio por um tempo, você ficou sem ingerir cálcio, você ainda tem como roubar um pouco de cálcio no osso para manter você funcionando e etc. Obviamente você não pode ficar fazendo isso o tempo todo, né? Porque aí o osso fica fraco, né? Mas por algumas semanas aí você tem tranquilamente cálcio suficiente, né? Para supor, né? Essa falta. E sustenta também, né? Acaba a gente ficando em pé, né? Pensa numa água viva, por exemplo, que não tem ossos, né? Ele é uma gelatina, praticamente. E o osso mantém a gente em pé, né? A gente divide em ossos longos, curtos, planos e irregulares. Longos é longo, tipo fêmur, húmero, e metatarsos e etc. E curtos são, por exemplo, os do punho, que são curtos, né? O escafoide, semilunar, trapezoide, trapézio, esses ossos, e também no pé. Planos, são planos, né? Pelve, por exemplo, osso plano, escápula também nas costas é osso plano. E irregulares são esses ossos que não dá para definir, tá? Por exemplo, têmporas, por exemplo, bem irregular, as vértebras, por exemplo, são irregulares. E o osso é feito de parte mineral e outra parte orgânica, no sentido que você precisa das duas, só que a parte mineral é a dureza e a parte orgânica deixa ele mais resistente, né? Porque uma coisa muito dura, 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 necessariamente não é muito resistente, né? Pensa em cristal, né? Cristal é duríssimo, mas ele não é muito resistente, então uma tacada nele ele quebra, né? E o osso precisa dos dois, né? Precisa ser muito resistente, mas também muito duro, né?
E é basicamente isso aqui, você tem se você faz uma representação assim de uma viga, sei lá, de concreto armado, o concreto seria então os minerais, cálcio e fosfato, principalmente, que vira cristais, né, no corpo e deixa ele duro. E essas armações que tem de ferro dentro do concreto, para deixar ele mais resistente, seria a nossa fibra colágena. Então, e aqui no meio vai ter células, né, que criam primeiro esse mineral, mas também cria essas fibras colágenos dentro do osso. Então ele tem essas duas formas, vamos dizer, os minerais que deixam o osso duro e essas fibras colágenos que tem aqui, que representa aqui pelo ferro armado, você acaba tendo uma resistência muito maior. E agora eu não sou engenheiro, mas você faz isso aqui por causa da oscilação da temperatura, né? No concreto, por exemplo, um dia quente, ele dilata, e um dia frio, ele diminui. Isso vai começar a craquelar, ele vai começar a quebrar. Mas o ferro, por incrível que pareça, tem a mesma dilatação, acho, e ele acaba acompanhando esse movimento e diminui essas craquelações, né? Essas coisas de começar a quebrar. E o corpo um pouco a mesma coisa, né? Essas fibras colágenas que tem lá dentro, ele mantém ossos bem resistentes. Isso chama matriz extracelular. Então você tem as células. Você imagina que aqui dentro tem algumas células que criam toda essa estrutura. Então uma célula está aqui, uma outra célula está aqui, e ele vai criando essas fibras colágenas aqui entre eles, tá? E deposita aqui os minerais, principalmente fosfato de cálcio, aqui no interstício. E aí o que acontece? Fica essa estrutura então muito forte. Então o osso é feito de células, tem células chamadas osteoblastos e osteócitos, que ficam lá dentro, mantendo isso aqui funcionando, deixando ele bem forte, renovando o esqueleto, inclusive. Ele é uma estrutura viva, só que tem um monte dessa matriz extracelular, que é outra estrutura, por exemplo, a sua pele não tem tanto isso, né? O tecido epitelial, por exemplo, ele é bem diferente nesse sentido, ele não tem quase matriz extracelular. E aqui é uma célula que come aqui as estruturas, aqui seria um osteoclasto, é um tipo de macrófago, que ele vai aqui comendo, para renovar o esqueleto, né? Tira partes velhas, reconstruí-la de novo e tal. Então, quando você faz exercício físico, por exemplo, esses osteoclastos e osteoblastos começam a trabalhar renovando o esqueleto e fortalecendo ele. Então, ele é uma estrutura viva e ele, então, quando você faz atividade física, tem impacto, você corre, você levanta peso, sei lá, cava um buraco, você vai cortar grama, sei lá, alguma coisa, ele fortalece o osso. Devagarzinho vai ficar mais forte. E é muito, muito importante, principalmente para as mulheres, né, que vai perdendo aqui o estradiol no menopausa, e o estradiol, que é o estrogênio, estimula crescimento ósseo, né? Então, depois da menopausa, a mulher começa a perder muito ósseo, por isso que tem uma tendência a ter osteoporose. Então, a vida toda, principalmente antes, talvez, da menopausa, tem que, desde cedo, fazer exercício para chegar na menopausa com um esqueleto muito bom, muito bem feito, para ele durar mais tempo. E aqui são as fibras colágenas, né? Uma imagem aqui de fibras colágenas, às vezes pacotes gigantes aqui, né? De fibras colágenas que mantêm o osso super, super forte, né? Resistente. O esqueleto é visto de frente, se a gente olha aqui o esqueleto de frente, para fazer os ossos, então, rapidinho. A gente tem o frontal, é nossa testa, basicamente. Tem o clavícula aqui na frente, né, que é o osso da chave. Aqui na frente, que é muito específico em primata, né? Só a gente e os macacos que tem clavícula, e mais alguns mamíferos, a maioria não tem. É para a gente poder escalar, manter a escápula bem assim, dorsal, né? E o nosso braço bem lateralizado para poder escalar e tudo, né? Aí precisa um apoio extra aqui, por isso que a gente tem esse clavícula. O húmero é osso do braço, né? O maior osso aqui em cima. Depois tem a mandíbula, esse osso que eu estou usando agora, falando. Ele sobe e desce, o único osso do crânio que é móvel. Ulna e o rádio. Opa, pera, eu pensei que o ulna é o rádio. Bom, vamos fazer ulna. Ulna é o lado interno do antebraço. Externo, esse osso aqui no meio, osso externo, que desce aqui onde estão as costelas. O rádio no outro lado da ulna. Então, tem uma brincadeira que agora os jovens não entendem essa brincadeira, porque não tem mais rádio com antena. Mas antigamente, você falava o rádio, o polegar é a antena do rádio. Então, porque você tinha o rádio,
ele sempre está no lado do polegar, né? Então, o que acontece? Antigamente o rádio, né? O rádiozinho tinha uma antena. Eu brincava que tinha antena. Agora eu dei aula para os jovens. E às vezes eles falam assim, mas o que é uma rádio com antena? Aí você fala, olha que antigamente o rádio tinha uma antena, olha que legal. Bom, acho que hoje em dia também tem antena, né? Mas se usa outros tipos de meios de comunicação, parece. Com internet, sei lá, alguma coisa. De qualquer forma, o rádio, então, é no lado polegar e o no outro. Na posição anatômica, que é esse aqui, que o polegar está para fora, o rádio sempre é, então, lateral, né? E o ulna é o medial. Aí tem os ossos do carpo, que são alguns ossos curtos, 8 ossos curtos aqui do punho. Depois tem os metacarpos e depois os falanges. Tem a pelve, né, que é, na verdade, feito por ilho, isquio e pubis. São 3 ossos na gestação que se unem depois em essa estrutura pélvica, que é muito interessante também no ser humano, porque ele é bem diferente do que os macacos, por exemplo. No macaco, o pelve é muito mais dorsal aqui, sobe nas costas, e o nosso é lateral aqui, justamente porque a gente é bípede, né? Para a gente não gastar tanta energia quando a gente anda. Mas eu tenho uma outra aula disso que é bem legal, eu recomendo assistir, sobre o bipedismo do ser humano. Depois tem o fêmur, né, o famoso fêmur grande, né, tem a cabeça do fêmur aqui, trocânter maior aqui em cima, né, os 2 côndilos, e a patela é um outro osso aqui embaixo, que na verdade não é um osso, né, é um sesamoide, mas conta como osso porque ele é muito grande. E depois a gente tem a tíbia aqui embaixo, o maior osso da anteperna, e a fíbula no lado, bem fininho, lateralizado aqui. E o ossos do tarso é basicamente uma repetição aqui da mão, só que o mão é muito mais móvel, né? Ele tem um polegar opositor, por exemplo, e no macaco, por exemplo, muitos macacos conseguem agarrar coisas com a mão e o pé, né? Ele tem um polegar opositor no pé também. O ser humano não tem, ele só tem na mão. Nosso dedão do pé não é muito bom para ficar agarrando coisas, né? Porque ele não abduz, vamos dizer, ele não abre muito assim. Visto de lado, zigomático é essa aqui que você chama de maçã do rosto, acho, né? Um osso bonito, né? Quando ele está marcado, né? Fica bem bonitinho. Parietal aqui em cima. A gente costuma, para os alunos, né? Para ajudar para decorar, a gente fala osso do parto, porque o parietal parto, porque aqui que tem aqui a moleira, né? Aquela parte, né? Mais mole do bebê. Temporal aqui no lado, fácil na têmporas. Um osso bem bonito, inclusive, né? É um osso bem complexo, na verdade, internamente também. Não aparenta ser tão complexo aqui por fora, mas é bem complexo. E depois costelas, são 12 em cada lado, em geral, né? Tem gente que tem uma menos, uma mais, aí tem uma variação nas populações, mas em geral é 24, né? 12 em cada lado. Depois a gente tem a patela, eu já falei da patela, e eu falei sesamoide. Sesamoide é um tipo de osso que fica dentro de um tendão. Tá? Para mudar a alavanca, né? O eixo da alavanca. E ele é um desses. Tem outros no corpo, tem vários desses sesamoides, mas só a patela que é grande o suficiente para contar como osso, então. Mas na verdade não é exatamente um osso, ele não tem essas estruturas, por exemplo, não tem medula espinhal, ele é basicamente uma calcificação dentro do tendão do quadríceps, do fêmur, né? A coxa. Mas tudo bem, isso é um debate, o pessoal briga um pouco assim, fala que não é osso e tal, eu acho que não é, mas conta como um dos ossos quando você conta 206. Calcâneo, osso grande aqui no pé, né, bonito, onde você é pisada, né, quando você pisa, é ele que normalmente primeiro bate no chão, calcâneo, e depois você vai fazer um tipo de uma onda assim com o pé, indo do lateral para medial, assim, quando anda. Calcâneo é importantíssimo, obviamente. Vértebras, cria uma coluna aqui, são 24 vértebras, além do sacro e o cox. E a vértebra, lá dentro da vértebra, cria um canal que chama forame intravertebral, onde passa a medula espinhal, que é a conexão do cérebro com esse do corpo. Então, absurdamente importante. É aqui que, quando quebra essa medula, que dá paralisia, por exemplo, os acidentados, que fica paralítico, né? Talvez não funciona mais a parte de baixo, tem que ficar de cadeira de roda. Obviamente é um machucado bem grave, né? Quando acontece. Visto de trás, a gente tem um hospital, que é o nuca, né? Essa parte aqui de nuca,
Observa que o occipital, os parietais, o temporal aqui, o frontal aqui na frente, tá tudo grudado, né? É uma articulação fibrosa, eles grudaram com fibras, não tem mais movimento entre eles. Escápula, osso lindo aqui nas costas, é bem interessante, né? Ele é osso meio solto, ele desliza aqui um pouquinho, né? Ele é preso por musculatura, e ele faz isso justamente por a gente ser primata, né? Então ele faz a gente ter mais movimento, assim, nos braços, quando você coloca o braço aqui em cima da cabeça, nos lados, abducir e tal. Se ele fosse preso, a gente teria muito menos movimento aqui no braço, por exemplo. E também outra coisa do macaco, em geral, no ser humano, é que ele também posterior, assim, né? Os outros bichos, seu cachorro, por exemplo, uma vaca, a escápula fica lateral no corpo. E o nosso é bem dorsal, assim. Justamente para ter mais amplitude aqui nos braços, né? Porque uma vaca, né? Vamos combinar, ele não consegue subir numa árvore, né? Mas um ser humano, com um pouco de treino, ele dá uma boa escalada, né? Sacro, esse osso sacro, né? Significa osso grande, né? O osso sagrado, que são 5 vértebras que se fundiram. Tem gente que às vezes é 4, 5, mas a média é 5 que se fundiram e é uma vértebra zona, basicamente. E depois tem o cox, né? Escreve, é engraçado assim, a gente fala cox, que é só o rabinho lá. E aí o brasileiro, quando eu falo com o pessoal, muitas vezes fala errado. Não é errado, é que não entende, talvez não estudou o assunto, mas se refere ao cox como uma coisa bem grande, assim, nas costas. Fala, ai, dor no cox hoje. Mas o cox é só o rabinho, é o cofrinho, tá? E tipos de tecidos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tecido muscular, tecido nervoso, tecido epitelial, tecido conjuntivo. Depois tem um tecido que chama tecido líquido, se você quer incluir, que é o sangue. Você tem esses 4, então 5 tecidos no corpo humano, que depois vai criar os órgãos. E aí você vê que tecido muscular tem alguns tipos de tecidos, subcategorias. Você tem tecido nervoso, que é o cérebro, blá 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 blá, epitelial é a pele. E o osso, não só osso que a gente está falando, é um tipo de tecido conjuntivo. Tá? A grande diferença entre um tecido conjuntivo, cartilagem e um osso é mais a densidade que ele tem, né? Tem outras coisas, obviamente, mas é um tecido parecido entre eles. E falando nisso, então osso normalmente começa como uma ossificação indireta, que chama, quase todos os seus ossos têm uma ossificação indireta, que ele começa dentro do barriga da mamãe como cartilagem, que depois vai se transformando em osso, tá? Em tecido ósseo. Então, ele começa como cartilagem, que é mais maleável e tudo, e depois vai sendo irrigado por sangue, né? Chega sangue, e com sangue chega os osteoblastos, osteoclastos, que depois alguns deles vão virar osteócitos, e ele vai começar a criar estrutura óssea aqui, né? Aí ele cria um osso compacto por fora, um osso mais esponjoso por dentro, e essa parte esponjosa depois vai virar a medula óssea, onde tem células-tronco que conseguem, então, criar sangue para o resto da sua vida, né? E a criação maior que você tem de células do corpo é a medula óssea, né? Que produz os eritrócitos, que é a célula vermelha, né? Que é uma altíssima produção de células. E parte dessa cartilagem, que começou como uma cartilagem, ainda fica assim nas pontas do osso, porque vai vir outro osso aqui, vai encaixar nele. E a cartilagem é interessante porque ele não dói, né? Ele não tem nervo nem sangue, então é insensível. Então ele é um excelente material para ter onde tem muito impacto. E também tem umas discos, que chama epífise, cartilagem epifissária, que fica aqui nos ossos longos, por exemplo, tem nos outros ossos também. E é aqui que cresce o osso, vamos dizer, ele cria, durante a fase de crescimento, ele vai criar mais cartilagem para cima e ossificando por baixo, praticamente. E o osso vai esticar. Então, os epífises são absurdamente importantes aí na fase do crescimento. Quando você parou de crescer lá com 18, 19 anos de idade, alguma coisa, você talvez cresce no lado, né? Mas cresce na altura, não cresce mais, né? E quando para crescimento de altura é porque essa cartilagem epifisiária não tem mais cartilagem, né? Só virou osso tudo isso aqui, tá? E então aqui mostra então essa medula óssea como ele cria aqui
vamos dizer, células de sangue, né? Esse aqui, obviamente, é colorido artificialmente, esse aqui. Não são essas cores, tá? Para você, então, ter células de sangue, tá? E é por isso também que quando dá problemas aqui dentro, né? Por exemplo, câncer, leucemia, câncer de sangue, né? Câncer de produção, assim, das células sanguíneas. Atividade física tem vamos dizer, o tempo mínimo recomendado por causa do esqueleto, a gente está falando, seria 150 minutos por semana. É mais ou menos 20 minutos de atividade razoavelmente forte, viu, por dia. Não pode ser simplesmente, eu dei uma pequena volta com meu cachorro que anda bem devagar. Isso não conta exatamente como exercício físico. Tem que ser uma coisa a mais, que você soa um pouquinho. Você vai fazer uns trabalhos mais rápidos, explosivos. Não precisa ser tão exigente quanto esse rapaz aqui. Mas, pelo menos, né, andar meio rápido na esteira ou suar um pouquinho e tal. E você vê que 20 minutos por dia não é muito tempo. Esse é o mínimo recomendado, tá? Melhor seria mais do que isso um pouco, né? Tá? E isso, quando você tem quando ele pula aqui, ele chuta, ele faz as coisas, isso vai além de ele ficar mais saudável, assim, o corpo todo, mas também é saudável para os ossos, que o osso vai ficando com mais essas estruturas colágenas, vai armazenar mais minerais, ele vai ficar mais forte, mais grosso, e as inserções da musculatura vai crescer, ele vai ficar com mais alavanca, né, na hora de fazer os movimentos. Beleza, é isso. Eu vou fazer mais desses filmes curtinhos sobre o corpo humano, que é um assunto que eu gosto muito. E faz a inscrição aí no canal. Espero que vocês estão gostando. E é isso aí.